Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena! Hoje tenho comigo uma premiada jornalista, escritora, documentarista brasileira. É nascida em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Eliane Brum formou-se pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É conhecida pelo seu trabalho abrangente, é impactante, cobre temas como direitos humanos, meio ambiente, populações tradicionais. Já ganhou mais de 40 prémios nacionais e internacionais de reportagem, incluindo o Prémio Açorianos e o Prémio Jabuti, e ainda o Prémio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha, pela reportagem O Islã dos Manos, que abordava a presença da religião islâmica nas periferias brasileiras. Tudo certo? Tudo certo, Mariana. Uma alegria estar com você. Que bom e obrigada por teres vindo. A Eliane já publicou vários livros no Brasil, sobretudo não ficção, também um romance, uma relação entre mãe e filha, que até refere de passagem neste livro que está agora em Portugal e que hoje vamos abordar, Meus Desacontecimentos. E acabou então de sair cá, espero que tragam os outros, da Eliane, mas já foi escrito há 10 anos, está fresco ainda na tua memória, tiveste que o reler para trazer para Portugal? Ainda tá, porque é minha infância, né, Mariana? Sim. E eu tô muito contente de finalmente ter chegado em Portugal. Oh, país difícil de chegar. Que bom, que bom. E queres partilhar assim um bocadinho deste teu... Eu tenho muito para partilhar dos teus desacontecimentos deste livro, esta automemória, não, autobiografia. Esse livro é a minha história com as palavras, né? Eu tive um bloqueio de escrita, que às vezes me acontece quando eu me deparo como repórter com uma experiência muito brutal, eu paraliso. E aí, para poder recuperar a possibilidade de escrever, eu fui resgatar a minha história com as palavras, né? Como é que a palavra escrita me salvou, como é que a palavra escrita me deu um corpo de letras, como é que a palavra escrita me permite dar lugar para as dores e para todas as experiências que eu vivo. E aí eu escrevi esse livro, que é um livro sobre a menina, as palavras da menina que me tornou a mulher que eu sou. Uau, que bonito. Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras. Aliás, tem aqui um excerto que resume muita coisa, claro. O livro é assim pequenino e é bem bonito, a capa está linda. Sou eu bem redondinha, né? Aos 3 anos de idade, mais ou menos. Uma fotografia maravilhosa que tu descreves logo no início da história. Esta mesma fotografia. Isto é da coleção da Companhia das Letras, não ficção. Então vou aqui ler um excerto da Eliane. Desde pequena eu tenho muita raiva e quase nenhuma resignação. A reportagem me deu a chance de causar incêndios sem fogo e espernear contra as injustiças do mundo sem ir para a cadeia. Escrevo para não morrer, mas escrevo também para não matar. Que bonito. E isto do incêndio tem um contexto para trás, tenho que ler para perceber. Isso é muito verdade sobre mim. Outros trabalhos que a Eliane tem, para já, começou aos 11 anos, o seu primeiro livro, com o apoio do pai, Gotas da Infância. Que maravilha, só o título é maravilhoso. E é uma história muito querida. Eram poesias ruins, a maioria delas, que eu ia deixando pela casa em pedaços de papel e meu pai ia recolhendo, assim, tipo um João e Maria. Que querido, um bom primeiro leitor. Meu primeiro leitor. Tem ainda Olho da Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real, Duas, o tal romance que já referi, A Menina Quebrada e outras colunas de Eliane Brum, Brasil, Construtor de Ruínas, todos os títulos são maravilhosos, O Coletor de Almas Soltas, Notas de Campo sobre as insurreições cotidianas do Brasil. Outras obras ainda, claro, e o Banzeiro Ocotô, uma viagem à Amazónia, centro do mundo. Aliás, é onde tu vives perto, saíste de São Paulo para ir viver para Altamira, no Pará, para estar mais perto da Amazónia, não foi? Da floresta. Isso, e esse livro, Banzeiro, a Madalena, né, da Companhia das Letras, a editora, né, ela anunciou que vai ser o próximo livro, então acho que o ano que vem a gente vai ter aqui em Portugal o Banzeiro. Uau, o Banzeiro Ocotô, uma viagem à Amazónia, centro do mundo. Fica aqui a novidade exclusiva, em primeira mão. Que bom, que bom. Tens uma grande relação com a natureza, claro, a tua família tinha raízes rurais, mesmo a tua infância, não é? O jardim da tua tia todo desarrumado, há ali descrições maravilhosas do jardim
jardins. Tens até tatuagens de uma árvore, pelo menos no braço, não é? Da ceiba, que simboliza a ligação com a Amazónia e a tua missão de proteger o ambiente. E depois começaste a interessar-te pela literatura ainda criança, a ouvir histórias contadas pela família, e cedo descobriste os livros e viveste neles. E há aqui outro certo que eu tenho. Eu já te vou deixar falar. Não, pode seguir falando, eu estou adorando aqui ouvir. Então, outro certo da Eliane. Na infância, ainda que meu espectro cumprisse rituais estabelecidos, comer, escovar os dentes, levar o lixo para fora, ir à escola, minha alma habitava apenas as montanhas e os abismos dos livros, às vezes um sótão. Comecei pelos infantis, uns poucos meses, depois já conquistava a biblioteca adulta dos meus pais. Tudo o que eu queria saber e viver estava em alguma daquelas lombadas, logo ali, bem ao meu alcance. Ou no máximo, bastava subir num banquinho. Na minha casa, a literatura era o território da liberdade. Sim, isso é maravilhoso. Acho que é uma das melhores coisas que nossos pais deram. Eu não sei aqui como é que tá aqui em Portugal, mas no Brasil tem um avanço da extrema-direita, então do conservadorismo, e com muitas censuras aos livros nas escolas, em todos os lugares, de forma, às vezes, até bem violenta. E eu acho que muito tudo que eu me tornei de bom, do que eu gosto de mim, tá nessa liberdade que meus pais deram pra gente, assim, sempre. Na minha família, meus pais eram professores e os ganhavam mal. No Brasil, o professor ganha mal. Aqui também. Então, e aí, a gente só, assim, se tinha alguma sobrinha dinheiro para comprar livro. E a gente tinha essa biblioteca e era livre para escolher o que for. Então, várias iniciações, tudo que eu precisava, que eu queria saber, eu ia buscar nos livros. Eu fiz um percurso todo na minha vida pelos livros. E isso foi incrível. Que bom. E hoje dizes, a leitora adulta que sou hoje, pode começar o dia com Foucault e encerrá-lo com o último best-seller vampirístico, sem qualquer drama de consciência. Digamos que sou bem eclética. Ótimo, lês de tudo. Vamos conhecer a leitora, e antes vou só ler mais um excerto. Escolhi viver sem fronteiras definidas. Nações não me interessam. Limites só me importam os da ética. Tenho um coração andarilho, um corpo mutante, uma mente transgênera. Sou irmã, mãe, filha, homem, cúmplice, bicho, bicho humano, árvore, erva daninha, pedra, rio, vírus. Sou todas as cores, todos os sexos, todas as línguas. Sou palavra em palavras. Que bonito. Os meus desacontecimentos, da Eliane Brum, que recomendo. Então agora sim vamos conhecer a leitora. Quando e onde consegues ler? Hoje está cada vez mais difícil. Por conta a gente criou uma plataforma de jornalismo baseada na floresta, então meu tempo está muito absorvido por essa criação. Mas eu leio antes de dormir, sempre. Eu leio nas viagens e eu leio nos finais de semana. Assim, se tem um horário que é fixo, é muito difícil dormir sem ler. A não ser que eu estiver desmaiando mesmo. Mas é um horário. Eu gosto de estar muito rodeada, tanto pelos livros, né, físicos, sempre tem muitos livros. E também tem o Kindle, porque como eu viajo bastante. É mais levezinho. É mais levinho. E tu gostarias de jantar com a Anaïs Nin, uma cosmopolita. Sim. Eu fiquei pensando, não tive muito tempo para pensar com quem eu queria jantar, mas eu fiquei pensando, assim, não é que eu admire que a Anaïs Nin seja a pessoa ou a escritora que eu mais admire, nem que ela seja uma escritora, assim, nem acho a escrita dela incrível, mas eu acho que ela é uma pessoa com muitas histórias. Então eu fiquei pensando que jantar com a Anaïs Nin ia ser uma delícia, assim. Acho que a gente ia beber muito. Posso ir? Certeza. Ia conversar. Eu queria saber muitas histórias daquela Paris e de tudo que ela viveu. E
e das ousadias. Acho que isso, assim, ela é uma mulher que ousou viver muito intensamente, assim. Para mim, um jantar bom é um jantar em que eu fico comendo E ouvindo. bebendo e só escutando. Porque às vezes me dá aflição, assim, como é que eu como às vezes as pessoas marcam reunião no almoço e jantar. Eu não consigo fazer reunião e almoço e jantar, porque ou eu como ou eu falo. Então, no seu jantar com a Anais Nin, ela vai ficar contando aquelas histórias maravilhosas, assim, e eu vou estar comendo feliz, bebendo, tranquila e me deliciando, assim. Então, pensei, essa é uma pessoa boa para eu jantar. Eu entendo. Ela ficou conhecida principalmente pelos diários pessoais, que foram até publicados postumamente e tornaram-se best-sellers, porque há ali uma visão íntima e profunda da sua vida, há reflexões sobre a psicanálise, sobre feminilidade, há também uma sexualidade explícita, até não comum para escritoras da época, não é? E ela, como tu, começou a escrever aos 11 anos. Tu começaste mais cedo, a tua primeira escrita foi aos 9. 9. Mataste a barata, mas o teu primeiro livro foi aos 11. E continuou até morrer. Anais Nin. Agora vamos para os livros que a Eliane escolheu. Amor e Capital, o nascimento de uma revolução, da Mary Gabriel. Esse livro, porque assim, né, tu me pediu 4 livros, assim, não é que esses são os 4 melhores livros da minha vida, porque eu não conseguiria falar os 4 melhores. É difícil. Mas eu posso dizer que esse livro, Amor e Capital, é o livro que eu mais gosto na vida. Esse livro, assim, se alguém não leu, precisa ler. Ele é uma maravilha, assim. Ela fez uma pesquisa imensa da vida da família Marx, nas cartas, em tudo. E aí ela faz um livro contando a participação das mulheres, né, resgatando a vida cotidiana dessa família, todas as contradições, todas as dores, todos os movimentos, né? Enquanto o Marx escrevia o Capital, com a participação de todas elas, né? É muito forte a presença das mulheres em vários sentidos e todo o contexto da época. Mas o que acontece, Mariana, com esse livro que é maravilhoso é que ele é um livro bem grande, não sei quantas páginas tem, mas imagino que umas 800 por aí, que vale cada uma. E a família vai entrando na gente. E logo a família vira família na gente. E assim, é claro que eu sabia que todos iam morrer, evidentemente. Mas, não é spoiler. mas quando foram morrendo, eu fiquei 2 semanas de luto. Oh. Porque assim, eu pensava neles todos os dias. E isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com minha filha e meu pai, leram mais ou menos no mesmo tempo. Meu pai ficou assim. Minha filha ficou assim. Nós todos assim, todo mundo assim, enlutado pela família do Karl Marx. Especialmente por essas mulheres, assim. Então, conseguir isso numa biografia, eu nunca tinha visto. Uau. E todas as pessoas que eu passo esse livro, elas vêm me contar isso, assim. Então, eu acho que é um livro que devia ter tido muito mais ressonância do que teve. Talvez as pessoas se assustem com o tamanho dele. Ou tem pessoas que têm preconceito porque é o Marx. Enfim, mil coisas. Mas é um livro extraordinário, extraordinário. É uma biografia detalhada que explora a vida pessoal e familiar de Karl Marx. Além do seu impacto histórico e político, o livro concentra-se, lá está, no relacionamento de Marx com a sua mulher, Jenny von Westphalen, e como esse vínculo influenciou a sua obra, especialmente a obra que tu referiste, O Capital. Isso. A gente vê o Capital sendo construído com tudo que está ali ao redor. E o papel das filhas e as imensas dificuldades e dores e perdas para fazer esse capital, né? Que é maravilhoso, assim,
Tipo, eu morro de inveja de quem ainda não leu. Amor e Capital, o nascimento de uma revolução, da Mary Gabriel. Ela que é uma autora e jornalista americana, é conhecida mesmo pelas biografias detalhadas e bem pesquisadas e reconhecida pela sua habilidade em dar a vida às histórias complexas e importantes, tornando-as acessíveis e envolventes para um público amplo. Portanto, é para todos, não é um... Não. Apesar do tamanho que assusta, não é um livro difícil. Não, ele é para todos. E assim, o tamanho a gente acha muito e depois a gente queria que fosse o dobro. Porque a gente quer continuar lendo. E o Capital são 3 volumes, se bem que só o primeiro foi publicado em vida. Os outros foram escritos pelo Engels. Amor e Capital, Mary Gabriel. Outro livro, este eu li, e é um livro que eu gostei muito e infelizmente não consigo oferecer a todas as minhas amigas. Teoria de King Kong, da Virginie Despentes. Nossa, esse livro também. Esse é o contrário, é um livro pequeno. Né? Pequeno, mas... Não, pequeno de mas tamanho. Muito, mas muito grande assim, lá dentro. Nossa, ele causa um cataclisma, um redemoinho dentro da gente, né? Eu não sei como é que os homens leem, porque eu nunca conversei com nenhum homem sobre esse livro. Mas para as mulheres é transformador. É mais do que transformador, é transtornante, no melhor sentido. Eu pessoalmente adoro ficar transtornada. Sim. E eu dou de presente para as minhas amigas e elas ficam assim transtornadas durante semanas e fazem mudanças na vida delas e começam a dar a fazer uns planos muito diferentes. Assim. Eu acho um livro incrível, eu acho que ela consegue alcançar muitos tons além, assim, do habitual. Acho maravilhoso. E ela faz-nos, por mais que nós tentemos não ser preconceituosos, ela faz-nos ver que ainda o somos e tenta redesenhá-los. Por isso é que você falava que as suas amigas que mudavam, porque isto mexe connosco cá dentro. Sim. Questiona e dá-nos perguntas que não sabíamos que tínhamos ou que não nos tinha ocorrido ainda fazer. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Que um livro consiga isso. Fazer perguntas que tu não sabia que tinha. É mesmo. Teoria King Kong é uma crítica feroz da sexualidade feminina, desafia os discursos tradicionais sobre violência, prostituição e pornografia. Aliás, esta autora, a Virginie Despentes, ela foi prostituta, teve vários empregos, foi empregada doméstica, empregada de loja de discos, jornalista freelance de rock, crítica de cinema pornográfico. E diz-nos e explica-nos isto de uma maneira que nós não ficamos fizeste isto. Não, foi violada também, aos 17, por 3 homens. Sim, esse relato é impressionante. É impressionante o canivete que ela tem, que quer usar e não consegue. Ela é feroz, eu adoro gente feroz. É mesmo, e não tem filtro, não é? Fica aqui a recomendação. Ela tem outras obras, já leste, tem o Baiser-moi, foi o primeiro romance e foi para cinema. Aliás, a Despentes foi realizadora. E há a trilogia, eu ainda não li, mas temos em português, mas já tenho o primeiro volume de Vernon Subutex. Eu não li ainda também. Olha, então fica aqui também já estou antecipando. Isso que é bom nos livros, né? A gente fica antecipando o prazer. Digo, não, eu vou ter um fim de semana, deixa eu... Né? E pega o livro, se prepara, né? É mesmo. Uma tacinha de vinho. Uma mantinha. Chocolate, uma mantinha. Agora que veio frio. Há outro dela que eu também te recomendo, é diferente o estilo. Esse eu já li, é epistolar, portanto trocam cartas um homem e uma mulher, que se chama Caro Idiota. Ai, que ótimo. É ótimo, porque é uma mulher que é famosa, ele conheceu-a quando eram miúdos, ela era amiga da irmã dele, há muitos anos, não é? E ele faz um comentário qualquer sobre ela nas redes sociais e ela não gosta e manda-lhe uma mensagem e ele responde e de repente há uma troca de mensagens, então nem é cartas com selo nos correios, é mesmo por redes sociais, não sei, não, acho que não explica, já não me lembro, mas é outro livro que também da Virginie Despentes, ou Despentes, não sei como é que se diz, que te recomendo, chama-se Caro Idiota. Vou sair daqui já cheio de recomendações. Já vou comprar. Boa, com os nossos ouvintes. E este com a Teoria King Kong. Outro livro que tu escolheste, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Sim, esse livro é impressionante. A Ana Maria Gonçalves é uma escritora negra, brasileira. E no Brasil, a literatura
das pessoas negras demorou muito tempo para ser reconhecida, por conta, né, do racismo estrutural do país. E a Ana Maria, ela escreve esse livro, acho que esse tem mais de 1000 páginas, não sei. Ela conta a história de uma mulher desde sua infância numa aldeia no continente africano, e como ela é arrancada e vai para o navio negreiro e vai parar no Brasil. Então a Ana conta a história do Brasil e a história da escravidão e a história da resistência por essa mulher, que é algo que nunca tinha sido feito. E ela faz isso enfrentando todas as contradições, né? Não contornando as contradições. Então é desde a saída dela, ela arrancada da África, menina, criança, todo o percurso. Então tem uma enorme investigação histórica sobre como os negros viveram no Brasil, como todas as rebeliões, as resistências, as violências, mas também as nuances e, mais uma vez, as contradições, que eu sempre acho que as contradições são muito importantes na vida e na literatura. E aí ela, até a volta dessa mulher muito mais velha para a África, e é uma maravilha, assim, é uma maravilha. E ele é tão importante que ele virou tema de uma escola de samba no Rio de Janeiro, no último desfile. Um tema de uma escola de samba? Um tema de uma escola de samba, porque ele faz é um livro que conta toda uma história, né? Sim. É um livro, então, espero que chegue em Portugal, se não chegou ainda. Podemos ler também em português do Brasil? Sim. Fica a recomendação. É uma exploração intensa e pungente da diáspora africana e dos impactos da escravidão no Brasil, mergulhando no cotidiano e nas vidas das personagens. E ela demorou 2 anos a fazer pesquisa documental, rigorosa, 1 ano a escrever o manuscrito e mais 2 anos a reescrever. Sim, é muito cuidado, né? Uau! Ela diz que escrever um defeito de cor foi uma grande busca pela identidade e uma consolidação dessa identidade, especialmente por ser uma negra de pele clara. Isso. Ana Maria Gonçalves, com um defeito de cor. Eu lembrei-me aqui de outro livro, não fala na escravidão, mas há o passado, não é? Que é, o livro chama-se A Outra Metade, de Brit Bennett. Conhece? Esse eu não conheço, não. A Outra Metade são 2 irmãs gêmeas, negras claras, numa comunidade racista contra os negros escuros, e não só, porque também há o racismo dentro, não é? Sim. E elas separam-se na adolescência e uma vive como branca e a outra vive como negra. 2 gêmeas. Como é o nome? A Outra Metade. A Outra Metade. Eu depois Nossa. vou deixar tudo aqui para os nossos ouvintes. Para as nossas trocarmos. Ora bem, este também vai achar mais leve, mas é também muito bom. É muito bom. A Outra Metade da Brit Bennett. Fica aqui a recomendação também. Agora vamos para um mais fofinho. Temos aqui um gato, Memórias de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Esse livro foi uma descoberta por acaso, ninguém me indicou, eu não tinha lido. Eu faço isso às vezes, eu tô assim, eu olho a minha biblioteca imediata, porque eu fiz uma coisa, eu vou contar rapidinho assim, que Força. Quando eu era pequena, com toda essa relação de livros, o meu sonho era ter uma enorme biblioteca. Eu sonhava com aquelas bibliotecas que tinham escadinhas e que tinham vários andares e tal. E eu fui fazendo. Então, se me perguntasse quando criança qual é teu sonho, o sonho era ter uma biblioteca. E eu fui fazendo essa biblioteca e tal. E agora, nesse ano, eu estava lá, aí na casa com livros no banheiro, com livros em todas as partes, prateleiras, né, penduradas no teto. Começou a ficar uma coisa assim, não tinha lugar onde não tivesse livros. Porque, claro, a gente não tem casas grandes, né? E aí eu olhei para os meus livros e pensei, nossa, mas esses livros estão aqui sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém, sem mudar a vida de ninguém. E aí eu doei esse ano 10.000 livros. Uau! Para uma biblioteca de uma escola numa favela no Brasil, em São Paulo. E eles se foram. Então, de repente, fiquei sem a biblioteca. Ainda tenho às vezes me dá uma pontadinha quando eu falo nisso. Mas eu estou feliz de ter feito isso, porque os livros precisam andar.
E agora eu tenho essa relação com os livros. Eu compro livros, ganho livros, leio os livros, faço uma anotação aqui, né, que o livro passou por mim e que ele vai seguir seu caminho. Então, eu agora tenho livros que andam. Mas por que eu estou falando isso? Não... então. E aí, o que acontece é que às vezes eu fico... Então, eu sempre tenho alguns livros ao meu redor, mas esse eu estava olhando na internet, assim, eu estava sem vontade de ler nenhum dos livros que eu tinha. E aí eu fui olhando, entrando num, entrando no outro, pesquisando, e cheguei nesse, Memórias de um Gato Viajante. E comecei a ler, e ele é lindo, assim, é lindo. Eu acho que ele me achou, esse livro, porque... Eu não sei se tu já leu, Mariana. Ainda não. Outra que eu fico com inveja também. Porque, assim, ele é contado a partir de um gato sobre a pessoa que o adota e que vive com ele e os vários encontros dessa pessoa. Eu não vou contar muito, porque senão vou dar spoiler. Mas pode contar, é uma viagem em que há diálogo entre os dois, não é? Porque a escrita é feita a duas vozes. A do gato e a do dono, do Satoru, não é? Mas é o gato. Ok. É o olhar do gato. Também para os outros gatos, para os outros bichos, e porque ele está é a visão dele, porque ele está acontecendo, é como ele vai entendendo o que está acontecendo. E é de uma delicadeza, é de uma lindeza. Aí também, já dei de presente para um monte de gente. A pessoa faz aniversário, está se sentindo meio assim, Memórias de um Gato Viajante. E todo mundo fica, mas como é lindo! E as pessoas choram, mas é um choro assim... Uma tristeza boa. É uma tristeza um pouco doída, mas é boa. É lindo, é lindo. Esse é um livro de delicadeza, de delicadezas, assim, ó. Tem livros que são escritos com a ponta dos dedos, né? Esse é um livro escrito com a ponta dos dedos. Uau, que bonito. Memórias de um Gato Viajante. E este, eu não conheço, mas há de ser mais pequenino que os outros que recomendaste, não é? Porque os japoneses, tirando o Murakami, mas o japonês tem sempre assim uns livros deliciosos mais pequeninos. É pequeno. Então são dois assim, mais curtos, né? Com menos páginas, que é o da teoria King Kong, Memórias do Gato Viajante, e dois enormes, mas que a gente quer ler mais, que é o Amor e Capital e um Defeito de Cor. E tens razão, é bem lembrado, teoria King Kong é mínima. Também, Sim, senhora. Memórias de um Gato Viajante, diz que vê-se que a autora conhece e gosta mesmo de gatos, porque diz que conseguiu capturar a essência e a personalidade dos gatos de uma maneira única e encantadora. Sim. E agora estou me dando conta que eu nem tinha pensado nisso, que são 4 mulheres, né? Pois é. São 4 autoras mulheres. Não foi planejado isso, mas eu fico feliz que tenha sido. Boa, foi natural. É. Esta autora japonesa, Hiro Arikawa, ela é muito reservada, então não é muito conhecida, e é mesmo conhecida por ser reservada, dedicada à sua escrita, e é muito querida por muitos leitores. É assim uma autora acarinhada. Memórias de um Gato Ela merece. Viajante. Hiro Arikawa. Agora, pergunta difícil. Nestas 4 mulheres, lá está. Mary Gabriel, Amor e Capital. Virginie Despentes, Teoria King Kong. Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cores. E Memórias de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Se pudesse escolher só um. Amor e Capital. Amor e Capital. Até dá mais páginas, não é? Boa. Eu tenho aqui só mais um excerto para ler do teu Meus Desacontecimentos, que eu achei muita graça, que era a autobiografia de uma barata, que foi que tu escreveste em pequenina, quando sofreste muito por matar uma barata pequenina. Disseste: hoje, barata adulta, escrevo como tantos outros na ilusão de enganar a morte. Que maravilha. Sim. Meus Desacontecimentos. E acabo com recomendações de leitura. Já te fui dizendo algumas e vou deixar tudo anotado também para quem nos está a ouvir, que é a Virginie Despentes, a sua trilogia E o Cara Idiota, a troca de cartas, vá. A outra metade, a Brit Bennett, as gêmeas, que têm vidas muito diferentes. Depois, em termos a literatura também, aqui uma ode ao pai dele. Há um livro maravilhoso e por acaso estou aqui toda contente, vou entrevistá-lo em breve, o Héctor Abad Faciolince. É um autor colombiano que escreveu Somos o Esquecimento que Seremos. Que título lindo. Lindo.
Também te recomendo, também acho mesmo que vais gostar, agora conhecendo-te um pouco enquanto leitora, se bem que tu também lês, lá está, os diários vampirescos. Mas lembrei-me, olha, vamos encher outra vez a tua biblioteca. Também gostei muito e recomendo-te da Viola Davis, a autobiografia dela, que é incrível, que se chama Em Busca de Mim ou Encontrar-me. Uma destas versões será português do Brasil. E acabo com oferecer um livro. Tinha que... presente! Sai daqui com presente. Então tinha que... Pensei numa autora portuguesa, tinha que, apesar de estar aqui a sugerir imensos estrangeiros, tinha que trazer uma portuguesa ou um português. Olha, por acaso lá está, é uma mulher. Olha, são mulheres. E é um livro de contos. O título é maravilhoso, Gente Melancolicamente Louca. Adoro! Nossa, que título incrível, Teresa Veiga. E a Teresa Veiga é uma autora portuguesa que não é conhecida, um pouco como a Helena Ferrante, ninguém sabe quem é. Só que eu não sabia, mas coincidência, até bateu certo. Há pouco tempo saiu um artigo no Jornal Público a explicar que Teresa Veiga não é pseudónimo, é mesmo o nome dela. Simplesmente é uma mulher que não quer aparecer. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Conhecerá alguém com certeza que a terá entrevistado, mas não é uma figura pública, vá. Conseguiu manter a sua reserva, que maravilha. É, porque aí ela pode escrever, tem mais tempo para escrever também. Ora bem, já nasceu em 45, maravilhoso, já tem muita obra e achei esse título e contos. E o formato desse livro é muito bonito, as pessoas não podem ver, mas é muito lindo, e um azul incrível. São as capas tintas da China, são sempre Mariana, muito obrigada. Obrigada eu, Eliane, foi um prazer. Adorei falar sobre livros contigo. Que bom. E ainda sai de presente. Que bom, olha, o presente sinto eu. Eliane Brum, Meus Desacontecimentos, e em breve outras obras, aliás a próxima, o Banzeiro Ocotô, uma viagem à Amazónia, centro do mundo. Isso. Obrigada, prazer. Obrigada também. E obrigada a quem nos ouve, para a semana a mais.